Eles são sócios de um bar que se tornou um verdadeiro point no centro histórico de Porto Alegre, o Justo. Um empreendimento que, segundo eles mesmos, nasceu para deselitizar a gastronomia. Um lugar democrático que abraça a diversidade e que veio para transformar um dos cartões postais de Porto Alegre, o viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros. Hoje quem vem de Vero são esses empreendedores de mão cheia, Adelino e Marcelo. Sejam bem-vindos ao MesaCast. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. É ótimo ter vocês aqui e eu tô bem animada pra gente conversar sobre o Justo e conversar sobre o negócio de vocês, a jornada empreendedora também. E pra começar, eu acho que seria legal vocês definirem o Justo em uma frase. Quer começar? Já começamos assim bem fácil. Aham. Tem uma frase que é até boa, assim, que a gente fala e às vezes interpreta errado, que é, a gente usa bastante, assim, que é deselitizar a gastronomia, né? Só que aí tem muita gente que a gente fala assim, já tô falando um monte, tá? Mas azar. A gente gosta, pode falar. A gente fala assim, porque a gente pega elementos técnicas da alta gastronomia e entrega por um valor barato. Aí as pessoas entendem que é alta gastronomia por preço baixo, mas não é, a gente não faz alta gastronomia. A gente usa técnicas que são usadas na alta gastronomia com insumos simples para entregar uma coisa barata, sabe? Então, essa frase às vezes acaba que as pessoas acreditam que vão lá comer uma coisa sofisticada, quando não é. A comida não é sofisticada, mas é muito bem produzida. Exatamente. E foram usadas várias técnicas antes de chegar no baratinho ali. Legal saber. E assim, hoje vocês têm uma sociedade de 4 sócios. Eu também tenho um negócio e tenho um sócio. E sei que dentro de uma sociedade a gente tem que unir vários mundos. Eu sempre digo que é como se fosse um casamento, né? A gente tem que entender as qualidades de cada um. E eu queria entender, primeiramente, como que surgiu essa parceria? Da onde veio essa sociedade? Se vocês já se conheciam antes? Como que se formou esse quarteto? Acho que foi uma grande aventura, mas acho que o Adelino pode... Tem mais a ver com separação do que com casamento. Assim, eu tinha uma ideia, assim, de um negócio pra fazer meio maluco. Aí eu falei com um amigo meu, que é o Ricardo Iude, que ele é nosso sócio, que ele é professor de gastronomia na Federal. Tá. Então ele é um cara que manja muito de gastronomia. Daí falei pra ele que eu queria fazer, ele ofereceu pra fazer sociedade, e aí a gente começou a procurar uns imóveis. É que assim, não teve plano de negócio, o negócio foi tomando conta, sabe? E aí a minha ideia era fazer um negócio 24 horas, nunca foi, né? Mas a gente começou a procurar lugares legais pra fazer uma coisa 24 horas. E aí o Yudi falou, aonde, né? Eu acho que tinha que ser no centro de Porto Alegre. Nesse dia eu saí, assim, da reunião que a gente tava conversando, fui pra casa a pé e ele foi de carro. Quando eu cheguei em casa, já tinha um e-mail dele com uma lista de lugares que ele procurou. Aí eu falei, esse aqui é no viaduto. E aí ele, imobiliária é do lado da minha casa. Aí ele foi lá, pegou a chave, no outro dia a gente olhou. E aí a gente, o lugar era muito legal, né? Nessa hora, a gente já não tava mais pensando que a gente tava inventando um negócio, sabe? O negócio tava tomando conta desenfreadamente. Foi quase que automático. Foi muito automático. No fluxo. Aí a gente começou a pensar o que dava pra fazer e tal, só que a gente não tinha todo o dinheiro. Aí a gente começou a procurar pessoas para fazer parte da sociedade. Aí a gente chamou um padeiro que entrou de sócio, um confeiteiro que entrou de sócio, e um aluno do... Posso contar detalhes? Ué, pode. Acho que não é segredo pra ninguém. Depois de 8 anos não é segredo pra ninguém. A gente chamou um aluno do Yudi, que fazia a faculdade de gastronomia com ele lá, que era o Tom. E aí o Tom entrou também pra sociedade pra fazer. E aí chegou no final, lá tava faltando grana ainda, assim, e aí o Tom falou assim, olha, meu namorado, meu esposo, namorado, esposo? Sim, então as duas coisas. Ele tem uma graninha lá, vamos chamar ele, bora, chama ele. Aí o Marcelo veio. Aí entrava, por isso que eu digo, na época os dois eram um casal, não são mais separados. Mas manteve a sociedade. Sócios, exatamente. E aí a gente inventou esse negócio com 6 pessoas, né? Que até depois a gente pode falar, a gente inventou vários modelos ali, assim, que a gente considera bem inéditos, né? De divisão de lucro e tudo mais. E aí chegou a pandemia, 2 pularam fora ali, acharam que a gente ia falir, mas a gente tá aí firme e forte, aí 7 anos. A pandemia deu um susto em todo mundo. Né? Isso que eu ia questionar agora. O Justo existe há 7 anos já, vai fazer 7 anos. Já fez 7 agora no final de dezembro, então entramos no 8º ano já. Estamos no 8º. Que legal. E tu, Adelino,
Que foi o precursor das ideias na hora de desenvolver o negócio. Não quer dizer nada porque não ficou nada da minha ideia no final. Mas o que eu queria te questionar é o seguinte: tu já vinha da área da gastronomia ou tu não tinha nada a ver com o assunto? Eu tinha a ver, porque assim, ó, eu tinha um canal no YouTube, antes de ter esses canal de blogueirinho, assim, que visitam um restaurante, que era o Guia de Sobrevivência Gastronômica. O canal existe, tá lá ainda, né? Tem uns 3 milhões de views, ó, a última vez que eu olhei. E eu fazia esse canal, e depois esse canal foi passar no canal local aqui, que era a TV Com. Aí depois eu fiz um outro canal com um amigo meu, que era o Cozinheiro Amador. E aí, por causa do Cozinheiro Amador, a gente acabou sendo selecionado para participar de um reality na TV, na Record, que era o Batalha dos Cozinheiros, com o Bode Valaço e tal. E aí, era um reality dupla, né? Eu e esse meu amigo que a gente fazia o Cozinheiro Amador, o André Neto, que também podia chamar ele pra fazer aqui também. Ele tem o Café Mal Assombrado ali no centro, bem legal. E aí a gente fazia esse canal em dupla, a gente foi chamado pra participar desse programa aí. A gente achou, vamos lá, vamos divulgar os nossos canais e tá legal, né? E aí a gente acabou ganhando. E a gente, assim como o bar, assim, foi feito meio sem querer, a gente foi entrando na gastronomia meio sem querer, né? Mas aí... Tu já tinha, querendo ou não, a gastronomia já fazia parte da tua vida. Mas era um negócio meio de fora, assim, né? Meio mais observando, assim, mais produzindo conteúdo sobre quem fazia gastronomia, né? Sim. E nessas aí que eu conheci o Ricardo, o Yudi, que é o cara que entende mesmo, que é o cara que é responsável, assim, ali pela comida do Justo. Né? E antes, quando eu tava comentando que vocês hoje são 4 sócios, e trouxe a perspectiva de que para um negócio dar certo com uma sociedade, né, entre várias pessoas, cada um tem que ter as suas habilidades, a sua área de atuação. Hoje, como que vocês se dividem? Quem é responsável pelo quê? Como que vocês lidam com essas demandas diárias do negócio? Eu acho que a gente meio que sempre dividiu da mesma maneira, né? Pelo o talento inicial de cada um, né? O Adelino é da publicidade, o Yudi é da gastronomia, eu sou administrador e o Tom, que é os 4 que sobraram, né? O Tom é do direito. Então a gente meio que pega um pouquinho do talento de cada um e vai trabalhando no negócio. E até hoje é assim que vocês se organizam? Até hoje é assim que a gente se organiza. Óbvio, às vezes cada um dá um pitaco na área do outro. Até porque nós somos sócios, né? Então a gente precisa desse conselho pra coisa funcionar bem. Mas se divide mais ou menos desse jeitinho, assim. Cada um toma conta de um pedacinho e forma o conjunto. No começo foi mais difícil, né? No começo a gente brigava bastante, né? Cara, no começo a gente brigava muito, porque na verdade ninguém tinha experiência, né? Nenhum de vocês já tinha sido empreendedor. Não. O primeiro negócio de todo mundo. Montar um negócio restaurante foi pra todo eu mundo. sou administrador, mas eu tinha muita mais teoria do que prática, né? Então foi ao vivo. A gente fala, como é que fala o bordão lá do... Quem sabe faz ao vivo. Foi então trocando a roda com o carro andando. Exatamente. Na verdade, acho que isso é um dos grandes sucessos do Justo, assim. A gente vai se moldando ao tempo, ao espaço, aos clientes, às demandas. Então a gente vai se adaptando o tempo inteiro e nós, sócios, também. A gente vai se adaptando. Sim, todo mundo dá pitaco em tudo, mas tem o dono de cada área, né? Exato. Agora, por exemplo, assim, e também, assim, as coisas vão mudando muito, né? Tinha uma época que eu tava muito lá no Justo, e aí eu tive que sair por causa de uma outra empresa minha, e aí o Marcelo foi pra lá, e aí agora o bar tá ficando mais com a carinha do Marcelo, assim, sabe? Ele tá botando DJ ali, fazendo umas festinhas. Fez uma festa do Pará agora, que foi um sucesso, Sim, sabe? foi muito massa. Né? Então agora tá um pouquinho mais com a cara dele. Antes tava um pouquinho mais com a minha cara, mas essas coisas vão mudando. Eu assim, acho que sim, por essa minha participação mais direta hoje, mas eu acho que hoje o Justo ele já tem a cara dele. No início era muito um pouco de cada sócio. Depois de algum tempo, acho que o Justo eu tenho uma personalidade do negócio e aí ele meio que funciona sozinho, independente, assim. Sim. E antes tu comentou, Adelino, da questão do viaduto, que quando o teu outro sócio, o Ricardo, isso, me desculpa, ele trouxe pra ti a lista de possíveis locais, um dos que chamou atenção foi esse do viaduto. E a gente sabe que é uma região que circula muita gente que não tem tanto poder aquisitivo, tá bem localizado no centro da cidade. Isso fez parte, querendo ou não, da estratégia de negócio de vocês? É que assim, não teve estratégia. Não teve estratégia, não teve plano de negócio, não teve nada, sabe? Foi uma coisa que foi se construindo, né? A gente olhou... Eu acho que assim, é aquela coisa... Tem pessoas que vão olhar, que nem, sei lá,
Que nem esse lugar que a gente tá aqui, né? Que a gente tá gravando, os caras viram potencial num espaço, sabe? E a gente tem essa coisa, assim, de olhar e ver que dá pra fazer uma coisa legal, né? Tipo, o viaduto ali, cara, acho que é a maior obra arquitetônica que a gente tem na cidade, assim, dentro do patrimônio histórico, né? Então, tipo, como é que tava parado há 3 anos ali, sabe? Não tinha nada, não, mais de 3 anos, não tinha nada ali. E a gente, tem que fazer alguma coisa aqui. E, assim, também, o aluguel era super barato também nessa época aí, quando a gente pegou lá. né? Deu uma subidinha. Mas era sucesso. era ridículo de barato. E a gente, até o Yudi falou com um amigo dele, ele falou, cara, aluga esse negócio. Se tu vai botar um depósito aí, depois tu vê. Tanto que a gente alugou, acho que a gente nem tinha contrato ainda de sociedade, não tinha nada. A gente foi Foi no grito. E aí, o viaduto ali, na época que a gente abriu ali, tava uma situação bem pior do que tá agora, assim, porque na época tinha muita gente morando ali embaixo, né? E ali era uma questão administrativa de Porto Alegre, assim, porque eu sempre morei pelo centro. E aí, antes de pegar ali o aluguel, eu lembro de andar ali por baixo. Eu e a Elisbeth, minha mulher, a gente andava ali por baixo, que ela morava de um lado do viaduto e eu morava do outro. A gente andava ali por baixo, não tinha ninguém, era super iluminado, a reforma antiga tava bem boa. E aí teve alguma coisa ali que mudou na administração da cidade, que começou a ter um descaso, não com o viaduto, um descaso com a população de rua, né? E aí elas começaram a se acumular ali e tal. Mas a gente nunca teve problema com isso. Teve só aquele cara que botou fogo no colchão uma vez. No início, acho que... Assim, quando a gente tava fazendo a reforma ainda, né, pra abrir o bar, de fato, a gente tinha esse problema que era uma realidade, assim, de todos os dias, né? A gente chegava, tinha alguém, um morador de rua na porta... mas aos poucos, logo eles perceberam, acho que com a movimentação de pessoas, assim, eles foram percebendo que não dava muito pra ficar por ali, assim. Mas isso foi bem no início e foi por curto período, assim. E o que talvez no início poderia ter barrado vocês, porque se vocês tivessem mais experiência empreendendo, talvez teriam olhado pro lugar com maus olhos, mas não olharam, e hoje acaba sendo até um diferencial, né? Tem uma teoria lá do pessoal da arquitetura, lá que eu não lembro como é que é o nome lá, que é essa coisa de ter permeabilidade entre os imóveis públicos e privados, né? Que é quando tu tem isso, assim, quando tu tem um prédio onde o fluxo do prédio se une com o fluxo da calçada, é um lugar, sempre vai ter um lugar mais seguro. Porque tem esse fluxo, né? Então, tipo, as coisas se ajudam ali, né? O pessoal tá cuidando ali, o pessoal tá cuidando, né? E quando tu tem, assim, grandes muros, né? Tipo assim, um condomínio, um muro enorme, uma calçada vazia, ali sempre, não importa a segurança que tenha dentro do condomínio, fora vira inseguro, porque tu não vai querer passar ali, porque se tu encontrar alguém que vai querer te assaltar, tu vai ter que correr 200 metros, né? Então, o justo, ele faz esse papel. Que o próprio prédio ali, a fachada dele é pro outro lado, né? E a nossa fachada é pra calçada. Então a gente cria esse movimento ali que não fica um lugar propício pra criminalidade, assim, né? Pelo menos enquanto a gente tá aberto. E ajuda também pela questão dos moradores, né? Facilitou muito a vida das pessoas, porque antigamente eles não circulavam por ali porque tinham medo. E daí, quando o bar abriu, que aí começaram a vir clientes e de tarde pra noite, que é como a gente funciona, as pessoas se sentiam mais à vontade pra caminhar pela rua. Tudo então, mais seguro, né? a gente chama eles de vizinhos, são, tipo, e são pessoas que estão com a gente desde o início, assim, frequentam o bar desde o início, assim, há 7 anos. Tem gente que de temporadas e temporadas volta, viajou, saiu da cidade, mas tá sempre ali conectado com a gente, com o centro. Que legal. Até eu vi que o lema de vocês é confia no centro. Exato. O que essa frase representa pra vocês e representa pro público? Eu acho que no início, quando a gente começou a usar, muita gente levava pro lado político, né? Centro. Não, pelo amor de Deus. Centro, esquerda, direita. Então tinha muito isso. E a gente, na verdade. Eu nem pensei nisso. E a gente sempre deixou. E a gente nunca quis. Acho que confia no centro histórico. Primeiro, porque é uma hashtag muito grande. Segundo, que acho que a gente sempre gostou dessa coisa da polêmica, de deixar meio na dúvida, subentendido. E daí as pessoas foram entendendo depois que sim, tem a ver com o centro histórico. Tipo, confia no centro.
por todo esse histórico que o Adelino estava comentando, de, teve uma época que era um pouco mais violenta, que estava abandonado e não sei o quê, e a gente veio para ressignificar aquele espaço. Então a gente usa até hoje isso porque é sobre isso, sabe? É sobre confiar no centro. Ó, venham para o centro, vocês que não moram no centro, venham para o centro, porque o centro tem vida, o centro é muito legal. Principalmente isso que tu falou, assim, da galera que não mora no centro, né? Teve, na época que a gente tava fazendo a obra ali e tal, aí teve um pessoal da Unicinos que veio usar a gente como objeto de pesquisa, né? E aí eles fizeram fizeram os formulários, distribuíram na internet pra, o que você acha de um bar no centro de Porto Alegre? E aí era tudo uma galera, assim, da Unicinos, assim, uma galera, assim, né, bem alimentada e tal. E aí eles... cara, assim, ó, pra te ter uma noção, teve um dia que teve eles foram visitar a gente lá, a gente tava em obra ainda, e teve uma guria que foi com segurança, né? Foi. Porque ela, meu Deus, vou pisar no centro, né? Sim. Né? E aí, nessa pesquisa deles, incrivelmente, assim, sei lá, uns 40% responderam que achavam o centro um lugar não muito seguro. Sabe? Tipo assim, não vou pro centro, não vou no bar. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas que elas não frequentavam por não achar seguro e nem sabiam que se era ou não, que se era ou não seguro, nem sabiam que tinham no centro. Então, tipo, foi é um pré-julgamento, né? Quando você não conhece o lugar, mas pelo que falam, é aquilo ali, eu não vou naquele lugar, nem me arrisco, exatamente. Então, desde o início, já levantaram essa bandeira até pra incentivar, daqui a pouco, quem não costumava frequentar esse bairro, que fosse pra lá. Sim, até porque... Pra ver que não era tudo isso. Né? O viaduto é um patrimônio histórico da cidade, é um lugar muito bonito, que as pessoas quase não visitavam, sabe? Até hoje, assim, tem muita gente, muito turista, quando vem para Porto Alegre, que passa, tira foto ali de cima, mas às vezes não caminha. Então a gente ainda tem essas pessoas que vão ali, tiram uma foto, mas não circulam pelo espaço, né? Eu queria conversar com vocês ainda dentro dessa temática da localização, assim, sobre competitividade. Porque a gente sabe que existem vários outros negócios locais, mas, pelo que eu vi, vocês têm uma boa parceria com outros negócios. E o que vocês acham que é a chave para trocar, talvez, a competitividade pela colaboração e fazer com que todo mundo consiga crescer junto e talvez unir forças para que todos os negócios prosperem? Eu acho que, como nós continuamos sendo muito poucos ali, né, na vizinhança, então a gente sempre, não vamos encarar essas pessoas como nossos concorrentes. Vamos juntar eles para trazer mais gente, porque daí agrega para todo mundo, né? Então, a gente nunca encarou os outros bares, os outros restaurantes, o que quer que fosse, como concorrentes. A gente sempre tentou manter uma política de boa vizinhança, assim, de somos amigos, vamos dar as mãos e vamos fazer desse lugar cada dia melhor para que mais pessoas possam vir, mais pessoas possam, quem sabe, empreender aqui junto com a gente e fazer o rolê todo acontecer. Até incentivar isso de novos empreendedores. Exato, exato. Quando a gente chegou ali, eu tinha, bem dizer, só o Armazém, né? O Armazém Porto Alegre e o Tutti, né? Que eram do outro lado, assim, né? O Armazém tava há bastante tempo ali, o Tutti tinha voltado para ali um tempo depois. E eu lembro que antes de ter a ideia de fazer o Justo, eu frequentava o Armazém, e aí eu não sabia nem o nome do dono. A gente é baita amigo, assim, que é o Renato. E aí uma vez, assim, eu tava bebendo lá, o Renato também tava bebendo, e ele falava assim, emocionado, cara, esse lugar aqui tem que virar um polo gastronômico, sabe? Tem que virar um troço ali, aquela escada ali parada ali. E eu nem tinha, na época, eu nem tinha pensado, né? E aí, depois de um tempo, assim, a gente começou a abrir, aí eu lembrei, o Renato. Aí eu fui lá e falei pra ele, cara, tô abrindo um negócio, aquele que tu falou. Óbvio que ele nem lembrava daquela conversa, né? Mas quando fez aquele triângulo ali do Tutti, o Armazém e a gente, aí o viaduto começou a ficar sempre cheio, sempre cheio. Sim. Aí até uma época traiu uma galera que tava fazendo umas feiras de food truck ali em cima, e aí era tudo lotado de gente. Nossa, aí a memória é boa, hein? E teve aquele negócio do cinema. Lembra? Do cinema, o Festival de Cinema. Festival de Cinema. Acho que uns 2, 3 anos seguidos eles fizeram. Eles botavam várias telas no viaduto. Cara, assim, ó, tapava tudo. Sim. Tapava que legal, tudo. Assim, era um legal. troço muito louco, sabe? Então, frequentemente existem iniciativas que acabam unindo esses negócios também. Sim, além sim. da boa vizinhança. Sim. Eu acho que isso tudo... Eu posso estar errado, tá? Daqui a pouco o Renato, quando vê o vídeo, comenta lá. Mas, assim, quando a gente foi pra lá, a coisa começou a, tipo, andar, assim, mesmo, sabe? Começou... Parece que... eu tenho a impressão, assim, que hoje a cidade vê mais o centro, assim, até
Até, assim, a galera da prefeitura mesmo começou a ver mais o centro, assim, depois que a gente Por fez um causa movimento É. de bombar aquele lugar ali, né? Também porque assim, no início, o Justo, ele cresceu muito e muito rápido. Uhum. Então, chamou muita atenção. As pessoas começaram a frequentar mais, de fato, o centro histórico e o viaduto especificamente. Então, começou a criar tem um lugar ali, vamos... As pessoas já anotavam na agenda, sabe? Ó, não, vamos naquele lugar ali. Quero porque conhecer ali... lá. Exato. Acho que foi isso. Esse início, assim, foi bem... Esse boom, assim. E depois a gente, óbvio, se manteve numa constante. E, óbvio, renovando o público sempre. Mas eu acho que esse início, quando o Justo nasceu, assim, e explodiu... foi bem importante, assim, pro Tucci e pro Renato ali no Armazém, que construiu esse rolê entre os três ali. E aí, hoje em dia, enfim, tem um Vocês monte têm de um outras ótimo- coisas por ali. É bem legal o movimento. Eu fico muito feliz com o que a gente construiu ao longo desses 7 anos aí. Sim. Eu queria puxar isso que tu trouxe agora do Justo nasceu e logo foi um boom. O que gerou esse boom? Como que foi no início? Conta pra nós um pouquinho desse start inicial, assim, do negócio e dos primeiros clientes, porque eu acredito que tem muita gente que tá nos ouvindo agora que ou não abriu o seu negócio ainda e tem esse desejo, ou tá abrindo, tomando as primeiras decisões, talvez tá lá escolhendo qual é o imóvel. E tem essa expectativa de quantos clientes será que eu vou ter, como é que vai ser e tal. O que vocês fizeram no início que tu acha que pode ter gerado esse boom que teve? Eu acho assim, primeiro lugar, a escolha do ponto. Tá. Né? Em segundo, eu acredito que no nosso caso, né? No caso do Justo, nós somos vários sócios. A gente conhecia muita gente, a gente tinha noção de como mais ou menos as coisas funcionavam. Todo mundo tinha muitos amigos. Então, esse início foi muito isso, assim. Não, vamos acionar as nossas redes para trazer gente para vir pro bar e aí o boca a boca, né? É o velho boca a boca. Então, acho que é muito isso, assim. É a escolha do ponto e a tua rede de contato, assim, que agrega bastante nesse início. Depois você tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom atendimento para manter a coisa funcionando. Mas acho que no início Sim, foi né? isso, assim. É que imagina se o cara não tem nem muito amigo, né? Como é que vai ser o atendimento do bar dele, Exato, né? exato. Começa por aí. No começo era bem isso aí mesmo, né? Um dia tava toda uma turma do Cara, Marcelo. não, e no início, bom, tu deve te lembrar, no início éramos nós trabalhando no bar. Eram Tipo, 6, né? cada um Funcionário. a gente tinha 3 jornadas de trabalho, cada um com o seu emprego, o Justo e mais qualquer outra coisa que alguém fazia. Então a gente tava lá todos os dias atendendo, então a gente atendia os nossos amigos. Então esse foi, acho que isso é muito importante. As pessoas viam a gente lá, viam o dono do lugar trabalhando e interagindo. E o modelo de cozinha aberta que a gente ainda mantém até hoje, onde as pessoas conseguem ver tudo que a gente tá fazendo. Essa coisa do balcão, assim, né? Porque, vinha um monte de amigo. Mas a gente começou a fazer um monte de amigo ali, aquele pessoal que sempre vinha, né? Eu lembro muito, assim, de estar eu, assim, entregando no balcão, assim, a comida. Eu tinha acabado de fechar ali, alguém falava, né, e dava um feedback e a gente ia melhorando, né? Porque eu acho que isso aí também é um negócio que essa coisa do feedback do cliente, que é um negócio que tem muito a ver com a gente, assim, né? Que a gente perguntou, uma dica para quem tá abrindo. Geralmente as pessoas, assim, eu tenho a minha concepção de gastronomia e eu quero levar ela para um lugar e eu quero que as pessoas amem, né? Assim, a chance de isso dar certo é muito pequena, né? A gente fica assim, a gente tinha uma ideia de concepção de gastronomia, a gente pensou, essa ideia se aplica para esse lugar. Eu lembro das reuniões, aquela que a gente tentava desenhando, né, o cardápio, né? A gente pensava assim, mas quem passar aqui na frente vai entender isso aqui, vai gostar, é isso aqui, vai pensar se cabe no bolso dele, né? E aí a gente, em vez de impor a nossa visão de gastronomia, a gente adaptou ela para aquela região, né? Porque a primeira coisa era ter um negócio saudável financeiramente, né? E é isso aí, a gente vai pegando feedback toda hora e vai mudando. A gente nada assim. A gente teve uma discussão muito ridícula uma vez, que no começo a gente não tinha pizza. E aí a gente começou a fazer pizza na sexta-feira. Tinha 60 pizzas, que a gente inventou uma pizza que era a vocação do Justo, ela tinha que ser feita daquele jeito, com aquela forma, porque dava para fazer tantas no nosso forno e tal. E a gente bolou uma pizza que era grande, cortada em umas fatias, assim, na época todos custavam R$10.
que era o preço justo pra vender ela mesmo, né? E aí a gente fez na primeira vez lá 60 pizzas, né? Assim, acabou em 2 horas, né? Aí assim, tipo, semana que vem vamos fazer de novo? Ah, vamos. E aí aumentamos e acabou tudo na mesma hora, assim, sabe? E aí as pessoas começaram a chegar todo dia perguntando: cadê a pizza? Cadê a pizza? Mas a pizza era uma coisa eventual, né? E aí, sim, a gente vendia 200 pizzas numa sexta-feira e vendia 40 sanduíches nos outros dias. Aham. E aí a gente teve uma discussão assim: mas será, cara? Vai virar pizzaria, né? Isso aqui vai virar uma pizzaria, né? Não é o nosso Pizzaria propósito. a gente sabe fazer mais coisas, a gente pode fazer um monte de coisa legal e tal, né? E aí, assim, eu lembro do Ricardo falando assim, tá, mas tu quer fazer tuas comidas, tu quer ganhar dinheiro, né? Assim, meio que as duas coisas, né? Tá, mas então vamos fazer pizza, né, cara? Porque né, a gente gosta de fazer pizza também, né? Sim. E aí a gente começou a botar pizza todo dia e é o que mais vende hoje, né? A gente já chegou a ter dias, assim, de assim, sei lá, um evento, assim, que nem a gente faz a pizza dos funcionários, já chegou a sair 500 pizzas num dia só. Nossa. Imagina só. Eu acho que o modelo do Justo é muito isso. A gente vai se adaptando à demanda, né? O que o nosso cliente quer, pede, se é possível fazer, a gente faz. A gente tipo, pega as ideias todas, adapta a nossa realidade, a persona que o Justo é. E vai adaptando. Foi a mesma história do hambúrguer, né? A gente não queria fazer hambúrguer e aí daqui a pouco tem um hambúrguer no cardápio. Foi por causa da pandemia, né? Aham. Na pandemia todo mundo só vendia hambúrguer, né? E aí os nossos sanduíches, assim, não performavam muito bem na tela. A gente não tinha tela até então, né? E aí a gente abriu a tela por causa da pandemia e o Ricardo falou, tem que ter hambúrguer. A gente tem um hambúrguer, né? Que é pão, carne, queijo, a nossa maionese... Bacon. E bacon. É isso, assim, só tem esse. Não tem outra... A opção que tu tem é botar mais carne, botar mais queijo, né? Só que a gente faz o pão lá, né? Todos os pães a gente faz lá, né? A massa da pizza e tal. Aí a gente faz o nosso pão com a técnica do Tangs Hong, que é um negócio pra ficar super, super fofinho. E aí, cara, eu assim, né? Nossa, já tô com água na boca só de tu falar, não vi nenhuma foto. Eu sou muito suspeito pra falar, mas é o melhor hambúrguer que eu já comi, assim, na cidade, com certeza. Não, mas essa é a propaganda que eu faço pra todo mundo. É o melhor hambúrguer do centro histórico. Não vai te arrepender. Cara, esses dias eu tava lá com uns amigos meus, o cara que tá morando nos Estados Unidos. Estados Unidos, cara. É a terra do hambúrguer. E o cara comeu e falou, meu Deus, o que é isso aqui? Sabe? E aí a gente fez na tela e quando acabar a pandemia, acabar a tela, a gente vai tirar. Não teve jeito. Sim. Todo mundo queria hambúrguer. Até porque o mercado muda, né? Então, se vocês não tiverem ouvidos pra o que o público pede ou pra o que tá rolando no mercado, talvez vocês vão perder oportunidades de negócio que poderiam ser interessantes, né? Com certeza. Então, talvez isso de vocês terem essa abertura muito grande foi um dos diferenciais pra conseguir alavancar, né? Acho que a gente continua com a mesma ideia desde o início, né? A gente vai se adaptar, a gente não conhece, então vamos se adaptando à realidade do dia a dia. Acho que essa é uma outra dica muito importante, né? Você não ficar preso num conceito que você criou lá atrás e manter aquilo, porque... A gente tem uma história boa dessa aí, que chegou inverno e assim, cara, a gente tem que vender uma sopa e tal, né? No inverno, né? Vamos fazer uma sopa que, né, um friozinho, né? Você imagina sair de casa lá tomar uma sopinha, né? Aí o Yudi falou, não vai dar certo. Não vai dar certo, sopa não vende. Cara, mas imagina uma sopinha. Aí a gente fez um cremezinho de batata com um baconzinho assim em cima. A sopa é xarope, né? Aí postamos um evento no Facebook, postamos no Instagram, um monte de coisa. Dia da sopa, vendeu 4 sopas. E aí o Yudi assim, né, cara, e tal, não sei o que. Ele, mas é que eu, sei lá, acho que faltou divulgar, faltou alguma coisa, assim, né? Aí o Yudi, deixa que eu vou, porque eu peguei, fui lá, fiz de tarde a sopa, servi e não deu em nada. E aí o Yudi, vamos fazê-la com uma receita melhor, tá? Fez uma receita, a gente fez divulgação, postou um monte de coisa. Vendeu 10 sopas. Sabe? Tipo, é nada ainda, né? E aí assim, até é um nosso case de fracasso, assim, de que não adianta ficar, às vezes, insistindo num negócio que é uma ideia tua. É tu quer uma sopinha no inverno num lugar, entendeu? O público não quer, não adianta eu ficar querendo meter sopinha todo dia se ela não vai sair, sabe? Se for pegar, eu não sei eu nunca fiz, mas se for parar pra analisar todo o nosso cardápio ao longo desses 7 anos, a gente já inventou... 1000 coisas. 1000 coisas, assim. Muitas deram certo, algumas... Nem tanto.
E isso talvez também mantenha o público interessado em sempre ir lá, porque Sim. sabe que vai ter novidade, que vocês Sim. vão estar trazendo Na verdade, é coisas desse jeito que a novas, gente né? alimenta de fato as pessoas, né? Uhum. Toda semana a gente tenta criar um evento diferente e agrega nesse evento uma comida, uma bebida, alguma coisa Sim. pra ser diferente, pra ter um atrativo para as pessoas terem mais vontade de ir, né? Porque às vezes você se cansa de comer a mesma coisa no mesmo lugar, né? Tem Você vai no gente- lugar, você já conhece, já sabe todo o cardápio, se não tiver uma coisinha nova de vez em quando. Eu acho que deve ter dois perfis. Tem aquela pessoa que come sempre a mesma coisa, que tem medo de errar. Sim. E tem aquela outra que toda Sim. vez quer experimentar uma coisa Sim, diferente, né? sim. E às vezes uma é casada com a outra, então elas têm que elas têm que estar num lugar que atende as suas Sim, necessidades. sim, né? é muito isso, assim. A gente já teve, nossa, o sanduíche de porco, que a gente inclusive ficou um tempo sem ele, mas lá no início, lembra o cliente que queria comprar só o porco? Só o porco, né? Ele queria comprar, que a gente Ele criou um assava. mantimento de Aham. Ele queria comprar o bagulho inteiro, assim, sabe? Antes de Um cortar. pedaço de carne, um pedaço de carne de porco assada pra ele comer no almoço. Pai, que o cheirinho do porco assando quando eu fazia aquele sanduíche. Bah. É verdade. Tá, mas olha só, vocês estão falando, super falando do hambúrguer, do pão fofinho, até da sopa eu fiquei com vontade de experimentar. Tu mesmo trouxe no início do nosso episódio a questão de que você se propõe a trazer técnicas da alta gastronomia e vocês realmente têm essa preocupação em fazer uma comida que vai ser muito boa, mas tudo isso com um preço justo, com o perdão do sim. trocadilho, né? Como vocês fazem isso? Isso aí era um negócio que foi uma discussão, assim, bem grande, assim, no começo, né? Que, tipo, até a gente foi uma das nossas brigas, que eu falei assim, cara, a gente tem que fazer um negócio acessível pra todo mundo. E aí o Tom falou, mas vai vir todo mundo. Que bom que venha todo mundo, né, cara? E assim, vinha todo mundo mesmo no começo, né? Tinha desde o diretor de marketing do Zafre, que tava com a família lá, gastando uma nota, e uma galerinha que pegava uma água da Bic e pegava um pão com ovo, que a gente tinha na época, que era R$6, sabe? Então, assim, vinha todo mundo mesmo, né? E se criou esse lugar democrático, né? Mas, assim, eu lembro que a gente, sei lá, a gente tava falando com um confeiteiro, né? Mas tem doce que não dá pra fazer barato, né? Aí eu falei assim, tá, então a gente não faz doce, faz outro, né? E aí a gente, né, tipo, não vai ter pizza com camarão no Justo, entendeu? Não vai ter pizza, não vai ter não sei o que com ostra, não vai ter filé mignon, entendeu? A gente vai pegar os insumos que permitem a gente fazer uma coisa barata e vai trabalhar eles pra extrair o melhor sabor deles, né? Que é isso aí que o Ricardo fala bastante, saber extrair o sabor. Aí tá, eu vou dar duas ideias, né? Aí que a gente teve lá no começo, né? A gente não via o bar simples, e nenhum restaurante precisa ver o bar como só um bar, só um restaurante. Tu tem que pensar que o teu negócio, ele é um canal de mídia. Ele é um lugar que tu pode dizer, eu vou ter tantos acessos por dia, né? E a tua marca pode estar aqui. E aí, na época, a gente começou a pensar assim, o que vai ser muito bom, assim, como a gente queria fazer o pão dos sanduíches, a massa das pizzas, na época a gente queria... todos. a gente queria fazer até massa caseira na época, nunca saiu. E aí, assim, vamos atrás de um moinho. Aí a gente montou uma apresentação, foi atrás do primeiro moinho fechou com a gente, que é um moinho Estrela, que é pão fácil lá de Canoas. A gente mostrou pra eles só, a gente precisa de farinha. Precisa de muita farinha, era 1 tonelada. 1 tonelada de farinha por mês. E a gente consegue mostrar a tua marca para tantas pessoas por dia, né? Tem as redes aqui dos sócios e tudo mais. E aí os caras toparam, né? Então a gente tem, assim, 1 tonelada de farinha por mês. Na permuta. Na permuta por comunicação, sabe? Porque... Excelente. E aí a gente, assim, é o nosso principal insumo. A gente não gasta, bem dizer, com ele. E a gente consegue aí já baratear. Que E seria todo uma coisa... mundo sai ganhando, né? Todo mundo, a gente, eles, o cliente, porque talvez uma outra empresa poderia, né, tô ganhando um baita de um insumo aqui, vou lucrar com isso, né? A gente tira ele da conta e consegue entregar. E aí, o outro caso que eu ia falar, assim, nessa coisa do barato, e já o negócio da alta gastronomia, tu tinha perguntado, teve um aniversário nosso, acho que era final de 2018, que teve aquela greve dos caminhoneiros. Eu tinha uma pergunta sobre isso, mas conta, que eu queria que tu contasse a Vou história. adiantar. Teve a greve dos caminhoneiros e aí o preço da carne subiu um monte, né? E aí a gente ia fazer a festa de aniversário da gente no final do ano. E aí o Ricardo falou, pai, se a gente fizesse o sanduíche de carne... mas a carne tá cara, meu. Ele, não, mas eu sei um jeito.
Aí ele foi no mercado público, procurou a carne mais barata que tinha lá. Eu nem sei que parte que é, mas acho que é o Também não granito, faço que é ideia. das costas do... Uhum. É o tal do granito que a galera, assim, tem que picar muito picadinho e tem que fazer Um preparo carreteiro. especial. Aham. E é carne dura, assim, é carne que às vezes tu usa pra fazer um caldo ou pra fazer uma sopa e depois tu nem come ela, assim, sabe? E aí a gente tinha 3 máquinas de sous vide. O sous vide é um equipamento que ele mantém a temperatura da água controlada. Tu diz assim, ó, vai ser 70 graus, ele vai medir 70, se subir ele desce, e ele fica circulando aquela água para ela ter toda ela a mesma temperatura. Aí tu bota a carne dentro de um negócio a vácuo e bota lá dentro. Aí tu pode cozinhar aquela carne muito lentamente, com uma temperatura que ela vai parecer que ela tá crua, mas ela tá cozinhando. E aí a gente fez isso, cara. A gente fez um sanduíche de carne, um pão com carne, uma carne de uma grossura de um dedão, assim, por R$ 10, com uma carne super barata que tu mordia e parecia filé, porque ela ficou 2 dias cozinhando a 70 graus, 75 graus. Nossa, virou uma manteiga. Virou uma manteiga. Aí depois tu só tira ela dali, tu olha, ela parece que ela tá crua, mas ela tá cozida, tá molhadinha por dentro, tu dá uma seladinha na chapa e ela fica perfeita. Entendeu? E é uma técnica da alta gastronomia, o sous vide, né? Que não é, tu não vai encontrar em qualquer restaurante o sous vide por um preço acessível. Até porque tu talvez economiza no mantimento, mas gasta no tempo, né? Então também tem que ter essa estrutura Tempo, que o te equipamento permite é isso. caro também, sabe? É um negócio super tecnológico, né? Mas cara, assim, é esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu acabo muito tendo que citar o Ricardo, porque ele é o cara da gastronomia, né? Mas ele fala, assim, que, tipo, a alta gastronomia sequestrou a tecnologia em alimentação para ela. E é um sequestro mesmo, porque tu tem que... aquilo lá tá lá, pra tu conhecer aquilo lá, tu tem que ter R$ 500 pra uma janta, né? Então, tu tem que pagar pelo resgate, né? Sim. Então, a gente consegue pegar essas coisas da alta gastronomia e aplicar ali em coisas simples e fazer coisas legais e baratinhas. E pensar um pouco fora da caixa também, né? Quem vai vender um sanduíche de pão com bife? É difícil você encontrar um lugar assim. E foi um grande sucesso, assim. Tanto que a Sim. gente repetiu vários anos depois, assim. Na Aí verdade, a gente não precisa fazer no vídeo. a gente não precisou mais fazer isso vídeo, mas acho que virou uma tradição do aniversário do Justo. Durante um tempo legal. era fazer esse sanduíche. E tu sabe que eu achei muito legal essas 2 histórias, porque mostra a criatividade do empreendedor, né? Porque vocês poderiam se contentar com tá caro mesmo, infelizmente a gente vai ter que aumentar o nosso preço, mas entendendo que desde o início isso era um princípio, talvez, do negócio, vocês foram atrás de outras soluções Sim. e isso sempre mantém vocês atualizados de novas possibilidades e também façam que o cliente veja que realmente o negócio ele tem uma continuidade, tá fiel aos seus princípios, né? Porque a gente já viu também muito negócio que começa a crescer e daí começa a aumentar o preço, que é natural, mas Sim. vocês não aceitam essa naturalidade e encontram outras maneiras de... A gente prefere, acho que, usar controlar a a situação. criatividade, assim, nossa mesmo, e de quem trabalha com a gente, porque participam sempre das decisões ali do dia a dia, né? Até onde eles podem. Mas é muito... Sempre que tem reajuste de tudo, a gente é sempre os últimos a reajustar os preços, assim. A gente sempre E fica não querendo, não né? querendo, sempre fica esperando, tá, tipo, agora não dá mais. Vai ter outro reajuste, a gente precisa reajustar os preços Sim. do nosso cardápio, porque senão não... Sim, daqui a não pouco a vai gente dar vai pra- estar saindo do prejuízo, né? Exato. Não adianta, tem que fazer, a inflação tá aí, né? Ela acontece. Sim. Mas né? mesmo assim, essas histórias mostram que a gente pode sempre pensar em outras maneiras também. Eu achei o exemplo da farinha ali excelente, porque é uma coisa inovadora para tu pensar num ambiente de restaurante, né? Sim. E faz todo sentido, porque imagina quantas pessoas não passam ali todos os dias. Então, a estratégia que vocês propuseram para esse fornecedor foi excelente e que nem eu disse antes, todo mundo sai ganhando. Acho que Não, e a gente tem altos feedbacks deles, assim, dizendo assim, ó, porque na época a marca deles tava alcançando, assim, uma galera mais... nada contra, eles patrocinavam o Anonymous Gourmet, que é um cara trimassa, tem um conteúdo super legal, só que o Anonymous Gourmet trazia pra eles um público mais tradicional. E eles queriam chegar num público, assim, dessa galera mais jovem, que tá querendo experimentar coisa diferente, mais gourmetizada. E, cara, assim, no primeiro ano, assim, eu fiz uma reunião com eles, assim, de feedback e tal, e eles falaram, eu lembro que eles estavam muito tempo tentando vender farinha para um cara de uma padaria dessas de pão artesanal
bem mais antiga que tem aqui em Porto Alegre, e o cara não comprava. Não, eu trabalho com farinha italiana, né? E aí depois que esse cara foi lá no Justo e viu a gente fazendo com a farinha deles, ele ligou pra eles pra pedir, sabe? Aí eles chegaram, eles atingiram o público deles. Ali, já Consolidou a parceria. Porque atrela o produto muito bom de vocês com um mantimento que talvez as pessoas não conheciam, então traz autoridade pra eles também, né? E o lance da gente fazer as nossas próprias massas, pães e a massa de pizza, e a gente compartilha as receitas. Então as pessoas podem comprar o insumo que a gente usa e ter as receitas pra testar em casa. Tem um monte de receita no nosso site. Né? Nossa, que legal. De coisas que estão no cardápio ainda. Que legal, que legal. E em relação aos drinks, que tu comentou antes, que agora vocês estão com o bar até um pouco reformulado, tudo mais, né, Marcelo? O que vocês oferecem nos drinks hoje e vocês também aplicam essas estratégias de ter um preço justo nessa parte? Com certeza. A gente sempre, acho que priorizou, como eu falei, usar a criatividade e reduzir os nossos custos. Então a gente produz muito, é um trabalhão, assim, porque a gente produz basicamente tudo que a gente vende. Então, são muitas horas de trabalho para conseguir fazer isso. Então, os drinks que a gente tem, eles são drinks relativamente simples. Porém, quem entende de coquetelaria sabe que você usa muito xarope, você usa base alcoólica, xarope e mais várias outras coisas. Então, a gente tem 3 drinks principais no bar, gin tônica e 2 gin tônicas e uma base de cachaça. Em todos eles a gente usa me fugiu a palavra agora. O xarope? O xarope, exato. Então a gente produz os xaropes dentro do bar, né? Tem FTs lá que o Yudi trouxe com todas as técnicas de gastronomia. Então a gente faz todos os xaropes dentro do bar. Isso consome tempo, isso também diminui o teu custo e isso agrega valor, porque, mais uma vez, somos nós que estamos fazendo. Diminuindo compra de produto industrializado, Muito lançando menos porcaria para as pessoas consumirem. Então, Sim, acho não que é tem toda importante. a coisa do conservante e por aí vai, Exatamente. né? Que legal, Exatamente. que legal. E o que eu queria questionar vocês? Quando a gente conhece mais o Justo, assim, e dentro aqui das pesquisas para conversar com vocês, a gente descobre que teve um momento que vocês tiveram uma mentoria voltada para negócios do Sebrae, e eu queria que vocês compartilhassem como que foi isso para vocês, e se vocês acham que é um tipo de decisão, assim, de movimento assertivo para quem tá começando um negócio. Essa consultoria foi eu que fiz, né? A gente tava, na época que eu tava direto lá, né? A gente tava participando da época de um programa que era um programa federal aplicado pelo Sebrae e o governo estadual, eu acho. Que era um programa de turismo. Eles queriam potencializar o turismo em Porto Alegre. E aí tu pagava lá uma mensalidade para estar dentro desse programa e participar dos grupos, das discussões, para participar dos eventos que iam ter, né? E tu ganhava uma consultoria, tinha que escolher uma consultoria, tinha que fazer, né? E aí a maioria das consultorias, assim, tipo, sei lá, de financeiro, tava bem resolvido lá com o Tom fazendo financeiro e tal, umas coisas assim. E aí sobrou de marketing, só que eu sou publicitário, né? Eu pensei assim, vou fazer uma consultoria de marketing, vou aprender nada, né? Sim. Eu já tenho 20 anos de mercado de propaganda, né? E aí a mulher do Sebrae foi lá, foi devagarinho, foi falando e tal. E, cara, genial, assim. É muito, muito legal, assim, até pra ter uma visão de fora, assim, sabe? Porque ela tava tentando desenhar pra gente o que ia ser, qual que era o nosso produto pra turismo, né? E aí a gente falou de cardápio e tudo mais, assim, aí ela fez várias metodologias, assim, anotando, só fazendo pesquisa. E aí depois ela veio apresentar e ela falou assim, olha, o teu produto é ótimo, né? O teu produto é, assim, excelente, né? Não tem dúvida, assim, qualquer coisa que as pessoas provarem que elas vão gostar. Mas o teu produto para turismo não é isso. O teu produto para turismo é que tu é um lugar claramente receptível para o público LGBT. Entendeu? Porque o turista LGBT, que ele tá chegando numa cidade que ele não conhece, ele vai querer ir num lugar que ele vai chegar e vai olhar e vai ter certeza que ele vai ser bem recebido, que não vai ter preconceito contra ele, entendeu? E aí, cara, foi um estalo, assim, que cara, como é que eu nunca vendi isso, assim, né? E, assim, mas é que, assim, a gente chegou lá, na primeira semana, o Marcelo chegou e pendurou uma bandeira LGBT lá na janela, assim, lá na frente, né? E ela nunca saiu de lá.
sabe? Então, né, é que assim, é que a coisa LGBT era tão natural pra gente que a gente nunca pensou que era um negócio que tinha, Que sabe? poderia ser um diferencial. Tipo, a galera fala assim, é um bar LGBT. Eu assim, mas existe bar não LGBT, entendeu? Tipo assim, como se a gente ainda tivesse segregando as pessoas que elas não podem ir. Era um negócio que a gente não tinha parado pra pensar. Mas ela me mostrou isso aí, assim, cara, né? Um negócio tá na cara, isso tá na cara, né? E aí eu também comecei a pensar na comunicação usando isso pras pessoas, né? E ele é um bar super LGBT, né? Como todos os lugares do mundo deveriam ser, né? Sim. Sim. E tu sabe que uma das coisas que eu queria questionar vocês é sobre essas iniciativas, inclusive sobre o Papo Justo, que é hoje um formato de comunicação de vocês, né? Vocês poderiam falar um pouco mais sobre A isso? gente não fez ele depois da pandemia mais. A gente fez, não, a gente fez um só depois da pandemia, né? Mas o que era a ideia, assim, sabe? A gente olhava muito os relatórios e ficava olhando, assim, tentando entender o que performava melhor num dia. E aí, sei lá, a nossa quarta-feira, às vezes não era tão boa quanto a terça e a quinta, entendeu? Então, tipo assim, tinha no meio ali um dia... E a gente assim, vamos inventar alguma coisa pra acontecer na quarta-feira pra trazer um público diferente, né? Aí, na época, a gente fez 2 projetos que deu um trabalhão. Assim, nossa, eu vivia lá em função disso. Que era o Papo Justo e as Sessões Justo, né? E aí, tudo que a gente vai fazer, a gente não quer fazer mais ou menos, né? A gente quer fazer muito legal. Aí, a gente contratou uma produtora cultural pra fazer o Papo Justo. O Papo Justo era a Fernanda que fazia. Ela buscava mulheres cis, trans, né? Qualquer mulher pra falar sobre um tema que ela achava... óbvio, ela procurava umas pessoas muito legais. Mas assim, sabe? falar assim lá no bar pra quem Então, estivesse lá. Exatamente, no bar. Então, a gente não... Mas Tipo só uma palestra. tipo uma palestra, tipo um bate-papo mesmo, a gente abria pra pergunta no final e tal. E só que era do lado de fora. Então as pessoas não precisavam pagar, não precisava ser cliente do Justo pra ir lá ver, sabe? Então ali a gente começou a modelar mais, assim, um público diferente, trazer um público diferente. E o Sessões Justo era um projeto musical, onde uma vez por mês ia ter um projeto musical tocando, só que a gente também, assim, né, achou uma curadoria, pegou gente grande, assim, pra escolher, pra votar, aí as bandas se inscreviam, a gente pagava um cachê direitinho pra banda, produzia um audiovisual daquilo ali. E todas eram bandas autorais. Só banda natural, e aí a gente falou assim, a gente fez um editalzinho para as bandas se inscrever, e a gente botava que a gente ia priorizar coisas que tivesse alguma representatividade. Na época também a gente tinha visto alguma pesquisa, alguma coisa que a gente fez, ou alguém nos deu o toque, assim, que o nosso público, mesmo sendo um bar super LGBT, ele não estava tão diverso racialmente, né? E aí a gente assim, então a gente vai... esses projetos ali, a gente vai sempre priorizar pessoas negras, pessoas trans, mulheres e tudo mais. E aí a gente teve, nesses shows, dos que foram selecionados lá, teve 2, assim, que pra mim foi muito, muito emblemático, assim, que foi o Dona Conceição, que é um cara lá de Alvorada, lá, que ele é tudo, assim, sobre a cultura negra, assim, na fala dele. E teve o Afroentes, que são 3 músicos que eles fazem uma pesquisa sobre tudo quanto é musicalidade, ritmo negro, e fazem um show misturando tudo. E aqueles 2 dias, assim, eles trouxeram um público negro que não conhecia o Justo, sabe? Que daqui a pouco, antes disso, talvez nem tivesse tão, né, assim, tranquilo pra ir lá, assim, porque não sabia, não tinha histórico do lugar. E aí ali já começou a mudar também, começou a ficar mais diverso, inclusive racialmente, assim, tipo, é o tipo de coisa, assim, cara, assim, né, a gente na nossa posição, assim, de branco privilegiado, a gente não se dá conta dessas coisas. E a gente foi se dando conta disso e foi trabalhando isso para atrair todo tipo de público, sabe? E aí são projetos culturais que a gente... ou as Sessões Justo rolavam numa segunda-feira, que era um dia que era meio morto pra gente, sabe? Então a gente conseguiu movimentar, trazer uma galera nova, fazer um negócio meio social, assim, que a gente consegue um pouco devolver um pouco pra sociedade, tudo que a gente, né, que a gente colhe, assim, na sociedade, né? E reforçar também o posicionamento de vocês Também o como empresa. posicionamento. E todo mundo ganha também, né? Sim.
Que legal, que legal. É muito legal conhecer um pouco mais, assim, de vocês e entender realmente que é um negócio que não é só abrimos as portas, vendemos comida e Sim. queremos ganhar dinheiro, né? Que nem o teu sócio falou. O ganhar dinheiro é muito importante, porque senão o negócio não sobrevive a longo Na prazo. verdade, a gente nem abriria também, né? Se não fosse pra ganhar Exato. Não é ONG, né? Não é ONG. Mas quando ele vem carregado de propósito, ele sobrevive aos momentos difíceis, sobrevive às dificuldades. Eu acho que fala muito sobre nós sócios, assim. Esse acho que foi o grande... É o grande propósito do Justo, assim. É a gente devolver alguma coisa, não é só ganhar, lucrar. É a gente devolver alguma coisa para a sociedade, para as pessoas, pro viaduto, né? Pro local físico, exatamente. Trazer a galera da periferia para vir pro centro, que não vem pro centro, não costumam frequentar o centro. E ser esse espaço diverso e acolhedor, onde todo mundo é bem recebido, assim. Acho que isso fala muito sobre a gente e o negócio. São coisas que a gente, desde o início, sempre quis fazer e a gente continua fazendo. Hoje, mais naturalmente, né? No início, a gente meio que, como não sabia como as coisas iam funcionar, como gerir, a gente foi meio tropeçando. Hoje as coisas acontecem mais naturalmente. A gente, como o Adelino falou, a gente recebe feedback, assim, na hora, sabe? Porque a gente mantém a cozinha aberta, o balcão, o atendimento e não sei o quê. Então, é muito... O Justo, ele é muito vivo e orgânico, assim, sabe? A gente vai continuar aprendendo todos os dias e tentando melhorar toda hora. A cada copo de cerveja que a gente serve, a cada pizza que a gente serve, a gente tenta melhorar sempre. E é isso aí, esse negócio que tu falou do copo de cerveja, pizza, né? Porque, cara, é comum, assim, de tu tá num lugar, aí saiu um negócio errado com o pedido, e aí o garçom inventa uma história ali pra desculpar porque que ele, né? E aí é um negócio que a gente sempre falava ali, assim, pra todo mundo que ia fazer treinamento ali pra trabalhar, assim, cara, errou, meu, errei. Vou lá e vou pegar outro pra ti, sabe? Porque se tu fica tentando enrolar, o cara não confia no lugar nunca mais, sabe? Né? Então, tipo, várias vezes, cara, eu tava no balcão ali, eu entreguei o negócio errado e o cara falou assim, eu queria assim, não sei o que. E eu assim, putz, cara, me desculpa, segura aí que eu vou dar um jeito de fazer mais rapidinho ali, sabe? Porque vira, sabe, né? Eu lembro de uma vez uma mulher que ela tava reclamando que ela entregava os negócios na mesa, que tava demorado, não sei o que, né? E aí eu fui lá e falei pra ela assim, olha só, é um sistema assim, mas eu vou assim, ó, né? Hoje tu tá, né, conhecendo e tal, né? Aí eu fiz um agradinho pra ela ali e virou cliente, né? Mas teve outras coisas, assim, tipo, sei lá, teve uma vez uma guria que a gente tava fechando o bar e ela tava na fila pro caixa e ela viu que tinha uma palha italiana no coisa e ela falou assim, tu reserva ali pra mim aquela palha italiana. E eu falei assim, não, mas é que tem a fila. Pois é, eu tô aqui no final da fila, se alguém comprar... Se alguém comprar antes, ele vai comprar antes, né? Ele chegou antes, né? E aí, na hora, ela ficou meio assim, depois ela sacou, assim, né? Que tipo, né? Porque eu daria um privilégio pra ela se ela chegou depois na fila. E aí, no final, ela assim, tu tava certo e tal, não sei o que, sabe? Tipo de coisa assim, é coisa da ética também, né? Assim, que vai... as pessoas vão confiando mais em ti, no teu serviço e tudo mais. Né? A transparência traz isso, né? E a gente percebe que o justo não é justo só no preço das coisas, mas em todo o propósito de vocês, em tudo que a gente já conversou até agora. Mas, uma coisa que tu mencionou antes, que eu acho que é legal de vocês contarem, é sobre a pizza dos funcionários. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco o que é, como funciona, e contar pra galera aí mais essa iniciativa do Justo. Contei, Marcelo. Acho que foi ideia tua, tu é mais... Não foi minha. Não foi tua? Não foi minha, foi do... Surgiu em alguma Não, discussão. Se misturam já as ideias. Foi do Yudi, que ele chamava até na época de... Disco Pizza. Disco Pizza. Nome horrível. Tá, é porque começou com um negócio de música. Tá. Na real, assim, esse início da pizza, os funcionários, o que acontecia? Todas as pizzas, elas tinham que ter um tema. Tinha que ter pra ser uma diferente da outra. Como ela ia acontecer todos os meses, né, em teoria, ela tinha que ter um tema diferente um do outro para chamar as pessoas. E daí, os funcionários, como eram os funcionários, são os funcionários que ainda decidem os sabores, eles ficaram travados nessa coisa de música, de artista, de algum artista. Então, tipo, cada pizza teve a pizza da Rita Lee, teve a pizza da Beyoncé, teve a pizza da Rihanna, sei lá, e daí era um sabor que combinava com aquele artista. Mas a pizza dos funcionários, ela, basicamente, ela serve como um bônus para os funcionários. Não é um bônus por
por trabalhar mais ou porque trabalhou bem. É porque a gente entende... Ou porque deu resultado. Ou porque deu resultado, exato. É simplesmente porque a gente acha que a gente depende dos funcionários, né? Nós, sócios, a gente depende do trabalho de outras pessoas. Então, por que não recompensar essas pessoas? Então, surgiu dessa ideia de ser um bônus para ajudar, né, a galera. O Justo... A gente atende muita gente, mas ele continua sendo um bar pequeno, né? A gente continua sendo um pequeno negócio. Uma empresa pequena, continua sendo um pequeno negócio. A gente atende muitas pessoas e para recompensar o esforço que os nossos funcionários fazem, a gente decidiu dar esse bônus para eles. Então, eles criam sabores, eles passam um mês inteiro, assim, tipo, pilhados, o que a gente vai fazer diferente? Vamos homenagear alguém, vamos fazer alguma coisa completamente diferente, assim. E no início a gente tem uma questão que é essa de agradar a maioria das pessoas. A gente não pensava nos veganos. Então era só pizza com carne. Daí daqui a pouco a gente tem muito cliente que é vegano, vegetariano. Então daqui a pouco a gente começou a incluir isso também na pizza. Então a pizza, em vez de deixou de ser uma só e viraram dois sabores. Às vezes eles são parecidos, às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é isso. Basicamente a pizza dos funcionários é um a mais que a gente quer, que a gente dá para os nossos funcionários. E é um dia que a gente abdica também do lucro, da venda das pizzas especificamente, né? As bebidas é uma outra questão. Mas é basicamente uma vez por mês, geralmente na última segunda, que é... Porque assim, no começo a gente cobrava, todas as pizzas custavam R$10, né? Mas foram reajustando e elas estão 15, 16 hoje, né? Mas nesse dia, que é o final do... É aquela coisa de todo mundo ganhar. Final do mês, tá todo mundo sem grana, vai ter 2 sabores de pizza R$10. E aí, né, o público consegue ir lá, prova um sabor diferente, paga só R$10 por aquela pizza, só que todo o valor bruto de venda fica para os funcionários. Né? A gente não lucra nada na pizza ali. E a gente faz numa segunda-feira, que também já é um dia que normalmente é meio morto. Então já a gente faz uma segunda-feira, dá uma movimentada e acaba sendo a melhor segunda-feira do mês, né? Porque todo mundo quer ir lá ajudar os funcionários. Que legal. A gente também vende mais bebida, a gente ganha mais também, sabe? Então, tipo, todo mundo ganha. Né? E a gente literalmente não perde nada. Não, e só pra esclarecer, porque muitas pessoas acham que o nome é pizza dos funcionários, é só pra funcionário de qualquer lugar. Não, a pizza é pra todo mundo. Todo mundo que quiser chegar e comer a pizza vai estar... Exatamente. Exato. Eu queria que vocês mencionassem rapidinho sobre o quanto a Vero contribui no negócio de vocês. Porque a gente sabe que é uma empresa que tem como diferencial algumas taxas que são mais justas e que também facilitam aí a compra por outros perfis de público. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho de onde nasceu essa parceria e o quanto ela contribui no negócio de vocês. Nasceu lá no começo, né? Eu lembro do Fernando, nosso gerente. Sim. O gerente vinha toda hora lá no bar, lá, assim, né? E não era nem pra beber, porque ele era evangélico. Cliente de não, vocês. não era, não. A gente ligou, eu tinha um amigo que trabalhava no Banrisul, só que quando a gente abriu a conta, ele pegou a conta lá e ele ia lá levar os documentos pra gente assinar, porque é pertinho ali da central ali, né? Mas ele, cara, assim, ele foi, assim, um anjo, assim, no começo, né? E foi a nossa primeira conta. A primeira conta foi no Banrisul, a conta que a gente mais usa até hoje. E aí depois vem a maquininha também, né? E a maquininha também, tu tá hoje mais lá, assim, né? Mas eu lembro que, tipo assim, dava um probleminha, assim, entupiu o rolinho, rapidinho já vinha alguém com outra maquininha, problema com máquina. Na verdade, o atendimento sempre foi excepcional, assim. A gente eu não tenho muito o que falar, porque sempre foi bom pelo relacionamento que a gente construiu, assim. Que legal. Então, qualquer dúvida sobre como usar a máquina pra trocar a máquina por uma máquina mais moderna, porque antigamente, quando a gente abriu 7 anos atrás, as maquininhas ainda eram... digitar. Com teclado. Hoje já é tudo smart. Com dial tinha que fazer. Hoje as maquininhas são tudo smart, então é importante acho que o contato com o gerente, assim, que foi um grande facilitador, assim, pra gente. E questão de renovação, de contrato, com renegociação de taxa, então sempre criaram ajuda realmente muita um gente. relacionamento de longo prazo. Sim, com Legal. certeza. E assim, já nos encaminhando para os finalmente. A gente sabe que empreender não é fácil. A gente falou aqui de várias coisas que vocês tiveram que se reinventar, ter novas ideias, reinventar a roda. Mas o que vocês acham que nesses 7 anos de Justo foi, assim, o grande aprendizado de vocês como empreendedores?
essa coisa de você não ficar preso a um conceito. Eu acho que o Justo, ele ainda existe porque é muito dinâmico, né? A gente tá o tempo inteiro se reinventando, literalmente. Com a história da pizza dos funcionários, com o burger lá na época da pandemia. Então, acho que para mim, o meu principal aprendizado foi esse. É não criar um conceito e ficar preso nesse conceito para sempre. Porque você não abre um negócio para você. Você abre um negócio para atender outras pessoas. Então, você tem que se adaptar ao que o local onde você escolheu para abrir o seu negócio, o que ele quer. Óbvio, você não pode também abrir mão de todo o teu conceito, né, para agradar outra pessoa. Você tem que manter ali um certo norte, mas sempre adaptando, fazendo com que as pessoas queiram estar ali presentes contigo, comendo a tua comida, bebendo a tua bebida. Acho que para mim esse é o que mais... Eu concordo totalmente contigo, né? Até, sei lá, teve várias coisas assim que eu gostava muito e que não valia mais a pena fazer, tipo o café. Sim. A gente tinha uma época uma parceria com a Baden, que é o café mais top que tem em Porto Alegre, e a gente botava ele no refil, sabe? Tipo, tu pagava R$5, tu podia tomar o café mais top que tem em Porto Alegre até cansar. Só que não dava lucro. Sim. Essa época do café que foi bem a do início, assim, a gente... Pra acompanhar o café, a gente vendia muito doce. Até porque o Justo abre num horário mais cedo, né? Abre às 17 horas. E fecha cedo também, né? 17 às 23. Então, a gente entendia que esse fim de tarde as pessoas queriam um café, um docinho, não sei o quê. Até porque no início também ia muita gente pra trabalhar. E aí depois o bar, ele foi se adaptando e a gente foi entendendo que a galera, na verdade, queria fazer o happy hour. Então, essas coisas A gente abriu era um restaurante pra almoço, cara. A primeira era a ideia do 24 horas, que a gente queria ficar com o negócio aberto 24 horas. Não, acho que uma semana. Acho que a primeira e a segunda semana a gente abriu no meio-dia ali, porque era nós que trabalhávamos, então a gente, não, vamos ficar aqui até as horas. Sim. Mas depois a gente viu que, tipo, não vai dar certo, a galera só chegava mesmo no fim da tarde, então, esse é o melhor horário pra gente abrir. Isso eu até esqueço aí, às vezes. É isso, é sobre isso, sabe? É você se adaptar mesmo Entender que às vezes a ideia que tá na tua cabeça não é a melhor quando é executada. Não, senão até ela funciona por um tempo, que nem na pandemia, quando a gente fez o e-commerce. Sim. A gente fez um e-commerce, a gente foi estudar como é que funcionava para vender na internet, a gente fez um esquema de entrega na região metropolitana, tinha um site, um e-commerce mesmo, um site que tu comprava kits para fazer em casa, kits de pães pra semana, tinha uns hambúrguer que vinham a vácuo, e aí tu chegava e só drink a vácuo. Drink a vácuo. Meu Deus. Um monte de coisa. E assim, era muito legal. Quando a gente lançou, foi um boom, a gente fez... ele salvou mesmo uma vez, assim, na pandemia, assim, foi só aquilo ali. E aí quando... tava indo muito legal, a gente tava super craque, assim, vendo métrica, que era o cara que entrava e não fechava o carrinho, dava promoção pro cara, fazia um monte de coisa louca, assim. Só que aí o Zafari voltou a abrir, e aí ninguém mais queria comprar, e aí, assim, as vendas do negócio fez assim, chum! Não vendia mais, a gente, porque a gente tá pagando domínio, de não sei o que, aí a gente tirou do ar. Eu acho que você tem que ter essa experiência, assim, né? De entender o que funciona em cada momento e desistir de uma ideia quando ela não tá dando mais certo. Até ter uma frieza pra desistir, porque que nem a ideia da sopa lá. Se tu tivesse super apegado na ideia da sopa, talvez por até um egoísmo, assim, ia querer insistir naquilo... Sim. Querer fazer dar certo a todo custo, quando na verdade vamos mudar aqui e ir pra próxima, né? Só que daí tem que ser muito mente aberta pra isso. Não, eu tinha que ter ouvido mais o Ricardo, porque ele falou 2 vezes que não ia dar certo. Eu insisti 2 vezes. Mas isso é outras coisas que a gente vai aprendendo no caminho, né? Sim. No início foi muita experimentação. Hoje a gente já tem mais experiência mesmo, de saber, tipo, isso aqui não vai funcionar. Até isso porque aqui vocês vai dar muito conhecem o certo. público de vocês. Né? Exato. E assim, como eu comentei antes, com certeza tem muita gente que tá nos ouvindo que quer abrir um negócio, mas tem aquela insegurança do início, às vezes tem o sonho de empreender, mas não sabe muito bem por onde começar. Tem algum conselho que vocês acham que serviria pra essa pessoa que ainda não tem um negócio? Eu acho que... Não sei. Eu fico eu lembro daquele trabalho com que você ama e você nunca mais ama nada. Tipo, eu pensei isso, mas eu achei melhor não falar. Eu pensei exatamente, mas eu achei melhor não falar. Mas é mais ou menos isso. Você tem que achar uma coisa que você, tipo, que tu
que você goste de fazer mesmo, que obviamente vai te trazer um retorno financeiro, né? Porque não Até pra adianta só aguentar fazer... as épocas que dá ruim. né? Exato. Eu acho que assim, ó, um bom planejamento financeiro. Eu acho que é isso. Para você manter um negócio saudável como o Justo por quase 8 anos já, você tem que ter um bom planejamento financeiro. Alguém, um sócio, um conselheiro, alguém que vai te ajudar a fazer esse planejamento. Não, porque e o isso é muito legal é assim, ó, importante. porque a gente é super loucão, mas o Tom que faz o nosso fornecedor, ele é conservadorzão, assim, nessa parte, Sim. entendeu? Então, assim, quando pintou a pandemia, que todo mundo, uma semana fechado, já não tinha mais como pagar nenhuma conta, a gente aguentou 2 meses, Sim. né? Até ir Até atrás mais, de eu acho. recurso. A gente né, aguentou assim. um bom tempo, assim, com o recurso que a gente tinha. E depois, quando começou a terminar esse recurso, o Tom veio, ó, pessoal, acho que tá na hora de Da a gente- gente fazer alguma coisa, mexer alguma coisa, pedir um empréstimo, talvez, pra gente continuar. Porque a gente não queria... A ideia nunca foi desistir, assim. Óbvio, muita gente não conseguiu se manter durante a pandemia. E a nossa ideia nunca foi... Porque a gente tinha, principalmente, era um compromisso com os nossos funcionários e os nossos clientes, os nossos vizinhos, os nossos amigos que frequentavam o bar. Então, a ideia nunca foi a gente desistir em todas as coisas ruins que aconteceram, assim, os momentos ruins. Agora a enchente também foi complicado. Financeiramente que a gente teve, assim, a ideia nunca foi desistir. A gente sempre, tipo, não, vamos pensar como que a gente consegue continuar, né? E eu acho que tem uma outra dica que assim, que pra mim é fundamental, assim, que é o nosso modelo de sociedade, né? Que isso aí, a gente viu sociedades de fornecedores nossos fechar, porque o cara que tinha só 5% da sociedade era o que mais trabalhava e ganhava só 5% do lucro. Né? Então, a gente tem um modelo, assim, que eu não vi ainda em nenhum outro lugar, que é... E que é bem básico, né? Mas é um parece negócio que tão básico, funciona né? muito, Mas, assim. assim, ó, a gente, primeiro, todos os sócios, a gente tinha uma regra de 3 anos, mas agora passou, né? A gente tinha, nos 3 primeiros anos, todos os sócios eram obrigados a vender cotas para os outros sócios, né? Então, tipo... Quem tinha mais vendia o pra cara quem tinha que tinha menos. 50%, ele tinha que vender até todos ficarem iguais. Iguais. Né? E tu comprava se tu queria, mas quem tinha pra vender era obrigado a vender. Até todo mundo ficar igual. Então, tipo, eu tinha um sócio que ele entrou com R$ 1.000 e que no linguajar é 1.000 cotas, e ele saiu com 15.000 cotas na hora que ele saiu, entendeu? Porque ele foi comprando e ele foi podendo aumentar a quantidade de lucro que ele podia ter. Só que também a gente não divide só por isso. A gente pega no final do mês lá, a gente separa a grana para mais 2 meses de pagar a conta, aquele é o nosso lucro. Aquele nosso lucro, a gente divide ele, 50% desse lucro é dividido pelas cotas, né? Então, tipo assim, eu tenho 25, o Marcelo tem 25, cada um vai pegar 25% de 50% do lucro, entendeu? Os outros 50% é por horas trabalhadas, entendeu? Porque, tipo assim, tinha uma época que o Marcelo tava morando em Santa Catarina, ele não tava muito no Justo ali, eu tava lá. Aí agora eu não posso estar lá e o Marcelo tá indo pra lá. O Marcelo tá fazendo 13 horas por dia no Justo agora. Entendeu? Então, dos 50% do nosso lucro, hoje em dia o Marcelo é o que mais tá ganhando, porque ele é o que mais tá lá. Né? Legal. Então. Ninguém ouviu não isso. vou dizer os valores. A gente dá a possibilidade do sócio que quer estar lá trabalhando mesmo, fazendo mão de obra, ganhar mais, nem sempre se ele não tiver todas as cotas para ganhar, entendeu? Então, é uma divisão de lucros que fica muito bom pra todo mundo. Fica Porque, justo. tipo assim, Sim. fica justo. A gente tá preso nesse Justo. looping há Sim. 7 anos. Tanto que eu nem uso mais a palavra justo, porque, tipo... Parece que ela significa Exato. outra coisa. Aham. Mas assim, funciona porque, tipo, em vez de eu, por exemplo, agora o Marcelo ele tá gerindo lá, direto lá. Eu prefiro o Marcelo fazendo isso do que às vezes contratar alguém para fazer isso, entendeu? Com Porque ele é o certeza. sócio, ele tá ali, né? E ele tá sendo mais remunerado para isso. Porque no modelo tradicional de negócio, o cara pode se matar trabalhando, que ele vai ganhar só de acordo com as cotas dele, sabe? Então não funciona. Então, se eu não. Eu não posso ir lá pro Justo, ficar todo dia trabalhando direto lá, eu não vou ganhar
igual por aquilo, entendeu? Eu vou ganhar porque eu investi lá, que são minhas cotas, e não vou ganhar pelo meu trabalho porque eu não tô fazendo, entendeu? E aí ninguém fica... Ou tô de puto. cara, né? com outro. Tô de cara porque o cara não tá indo. Ele não tá indo e não tá ganhando. Aham. Muito legal, muito legal. E assim, pra gente realmente finalizar, tem alguma iniciativa, algum outro negócio que daqui a pouco vocês gostariam de recomendar pra quem tá nos ouvindo, pra essas pessoas conhecerem? Meu Deus, eu Um não outro quero me lugar? comprometer. É porque eu conheço muita gente de outros lugares, assim. Eu não quero citar recomenda a minha nomes produtora de pra... Não, É um porque daí outro os outros negócio. sócios vão ficar com Todos os sócios ciúme. têm outros negócios também. Mais ou menos. Entendi. Cada um tem o seu jeitinho de ganhar mais grana, né? Aham. Então, mas não sei, Adelina. Faz o teu Vai. jabá, então. Tu Agora que vai. tá aí, então, Então tem que ser só um? pode mencionar rapidamente. Ó, rapidamente, no centro ali, tá? Tem o Café Mal Assombrado, Tá, do que tu André e tinha da mencionado. Martina. Show. Legal. Que é um lugar muito legal, eles resgatam todas as histórias mal assombradas, que eles tinham a caminhada mal assombrada que eles fazem, né? É muito legal, o lugar tá muito legal, muito bem decorado, cheio de evento, tá rolando show, um monte de coisa. Outro lugar que eu gosto muito é o Lola, ali na Casa de Cultura Essa Mário Casa de Quintana. Cultura, O Lola, o Térreo e a livraria ali estão sabe, revitalizando a Casa de Cultura Mário Quintana. Vamos falar do Renato, né? O Renato, O óbvio. Armazém e o Vesper Armazém. ali em cima. O Vesper também, que continua a Vesper ali. Continua a Vesper ali em ali. cima do armazém ali, o irmão dele abriu Aham. o Vesper, que também é de drink. Ai, não sei, cara, o centro tá cheio de coisa legal. Arrasaram, mas É. mencionaram vários negócios legais. Tem uns que vão ficar, Mandaram que a muito gente bem. não vai lembrar e vão ficar chateados. Por isso que eu não quis falar nominalmente. Deixa pra ninguém. ele. Todo negócio sempre tem o portador das boas notícias, o portador das más notícias, né? Deixa que ele resolve, tá? Exato. Assume a bronca. Mas eu queria agradecer pela participação de vocês. Foi muito show o nosso papo. Obrigado. Obrigado. E queria que vocês falassem aí onde que a galera pode encontrar o Justo nas redes sociais. Pra quem não conhece, procurar e, obviamente, depois ir conhecer presencialmente, né? Cara, hoje em dia é o Instagram, né? O Facebook morreu, mas o Instagram é Justo741. 741 não é nosso nome, é o nosso endereço lá na Borges lá. Mas quase todas as nossas redes são, se tu procurar por Justo741, tu vai achar. Perfeito. E o site, a galera não usa muito site hoje em dia, mas o nosso site tem muito conteúdo. Tem receita, tem histórias do porquê que cada coisa aconteceu, sabe? Tem... cheio Tem de dicas coisa de outros lugares também, tem legal. um monte de coisa. Bem Legal. legal. Então, E E aí o é bar- Justo741.com.br. E o bar, propriamente dito, ele fica na escadaria da Borges, número 737, na verdade. 737 ou 741? É o 741, que a gente Ah. sempre fica na dúvida. Cada Mas hora no o correio Insta é muda. 741. É 741. É 741. E de que dia até que dia? Que horários? Segunda a sábado, das 17 às 23 horas. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do nosso MesaCast. Não se esqueçam de seguir o Justo nas redes sociais e também ir lá conhecer esse cardápio maravilhoso que eles fizeram uma propaganda aqui pra gente hoje. Eu saí daqui com água na boca. E sigam também a Vero nas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio e tchau!